Boa noite a todos. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Maquiavel. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é um dia muito importante para o município de São José do Cedro, o qual está aderindo ao programa Cidade Empreendedora, uma parceria com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. O programa Cidade Empreendedora visa promover o desenvolvimento social e econômico dos municípios e a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em várias frentes, através de diferentes soluções. Nesse momento, convidamos para que façam parte da mesa de honra as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Antônio Plínio de Castro Silva, prefeito de São José do Cedro. Digníssimo senhor Carlos Guilherme Zigueli, diretor superintendente do SEBRAE. Digníssimo senhor Volney Dalo, neste ato representando a Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor José de Conto, vice-prefeito de São José do Cedro. Digníssimo senhor Sérgio Cardoso, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE. Nominamos também as autoridades presentes nesta noite. Excelentíssimo senhor Elandir João Zanardi, secretário da Administração. Excelentíssimo senhor Fernando Júlio Vil, secretário municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor Pedrinho Casarim, secretário de Agricultura. Excelentíssima senhora Célia Osmari Toigo, secretária municipal de Educação e Cultura. Excelentíssimo senhor Claudio Miro Francisco Ongarato, secretário municipal de Esportes. Excelentíssimo senhor Anderson Luiz Tremea, secretário de Transportes e Obra. Excelentíssimo senhor Alexandre Vogt, secretário municipal do Desenvolvimento Social e Habitação. Digníssima senhora Joana Anzolin, secretária municipal do Planejamento. Digníssimo senhor Júnior Kunz, diretor do SEMAI. Digníssima senhora Cici Veloso, articuladora do programa Cidade Empreendedora. Também os vereadores presentes: digníssima senhora Márcia Helena de Mossi, senhora Isolde Vil, João Luiz de Andrade e Inacir Adão Gonçalves. Neste momento, convidamos o senhor Udo Martin Trenepol, coordenador regional do SEBRAE, para que faça a apresentação a todos que se fazem presentes nesta noite do programa Cidade Empreendedora. Bom, inicialmente, meu boa noite a todos. Meu boa noite a essa valorosa comunidade aqui de São José do Cedro, valorosa e empreendedora, porque São José do Cedro, doutor Zigueli, doutor Sérgio, e tem muitos empretecos aqui, muitas pessoas que fizeram empretec no passado, é uma das cidades que até a década de 90, per capita no Brasil, foi a comunidade que mais fez empretec, uma das que mais fizeram no Brasil, no estado de Santa Catarina, com certeza. E aqui dentro, nós temos diversos empretecos, e não é à toa que a comunidade de São José do Cedro se destaque no cenário regional, estadual e até nacional, né? Porque as empresas que tem aqui, haja vista todas as dificuldades que nós temos no momento econômico que o Brasil vive, mas sem dúvida nenhuma é uma das cidades mais empreendedoras do estado de Santa Catarina, e aqui da região não tenho nenhuma dúvida.
Inclusive, uma das cidades que não tem uma grande agroindústria, uma grande indústria, mas que tem no seu escopo de desenvolvimento econômico justamente aquilo que o SEBRAE trabalha, que são exatamente as micro e as pequenas empresas. E que nós temos que fazer um trabalho, e nós vamos desenvolvê-lo junto com o desenvolvimento de cidade empreendedora, principalmente, eu já falava com o prefeito, no setor moveleiro aqui de São José do Cedro e da região. Mas para iniciarmos esse evento no dia de hoje, eu quero cumprimentar muito especialmente, parabenizá-lo por ter aceitado o desafio juntamente com o SEBRAE. Quero parabenizar o prefeito municipal aqui de São José do Cedro, o Plínio de Castro, por ter aceitado, Plínio, esse desafio que nós estamos aceitando e assumindo juntos, que é trabalhar o desenvolvimento do município de São José do Cedro. Quero cumprimentar as demais autoridades aqui de São José do Cedro, vereadores, que são parceiros nossos também. E eu quero, de uma maneira muito especial, cumprimentar e agradecer a nossa diretoria, na pessoa do nosso diretor superintendente do SEBRAE aqui de Santa Catarina, Dr. Carlos Guilherme Zigueri, e também do diretor de Administração e Finanças, o Sérgio Cardoso, porque, pelo menos aqui na região de Chapecó para cá, no estado não sei, por isso que não posso falar, mas aqui na região, quase que com certeza no estado, Plínio, prefeito, é a primeira cidade que a diretoria vem no lançamento do Cidade Empreendedora, e isso é uma distinção, não só para São José do Cedro, mas é uma distinção para a nossa região, o que por si só já é merecedor do agradecimento por parte da nossa diretoria, que atendeu ao convite para vir aqui em São José do Cedro no dia de hoje. Mas muito bem, nós vamos falar então do Cidade Empreendedora. Rodrigues de Brito, a canetinha, e quem que vai passar para mim? Aqui. Só me ensina aqui a passar, que eu não sei como é que faz. Aí, beleza. E a mãozinha? Pois muito bem. Então, nós parabenizamos a comunidade de São José do Cedro por ter empreendido junto conosco esse programa, que é um programa inovador no estado de Santa Catarina e é um programa inovador no Brasil. E isso se deve também ao trabalho que é feito pela nossa diretoria, que incansavelmente busca a inovação para que nós possamos levar para as micro e as pequenas empresas. Nós iniciaremos então esse projeto a partir de agora, de 2017, e teremos até 2018, até o final de 2018, o seu encerramento. E já contamos, assim como contamos com a parceria da Prefeitura Municipal, da Administração Municipal. Quando eu falo Administração Municipal, são todos os secretários que nós já fizemos reuniões, explicamos como é que funciona o projeto, e precisamos do engajamento de todas as forças vivas para que ele se desenvolva e tenha um resultado efetivo. Nós já pedimos para que aos empresários, e serão convidados com certeza para participarem do desenvolvimento do programa, que quando nós os convidarmos, que venham participar para que nós tenhamos um projeto que realmente se desenvolva da melhor forma possível. Aqui nós fizemos um slide que mostra sobre a questão da sustentabilidade. E aí, Plínio, parabéns mais uma vez. Por quê? Porque não é mais possível se fazer desenvolvimento econômico só levando em consideração a massa empresarial. Nós precisamos envolver as entidades que têm o papel de protagonista do desenvolvimento econômico do município, do desenvolvimento econômico que redunda no desenvolvimento social. E essa participação da Prefeitura Municipal em fazer esse programa, em comprar esse programa, estar se pagando por esse programa, ele demonstra a intenção e a vontade da administração municipal em efetivamente assumir o papel. Qual papel? De protagonista. E dentro desse escopo do desenvolvimento e protagonismo, nós também precisamos trabalhar o protagonismo empresarial. E aí, nós com certeza faremos o quê? Parceria com os sindicatos de produtores rurais, que é muito forte aqui, trabalhadores rurais, Associação Comercial e Industrial, CDL, enfim, todas
as entidades que compõem e que fazem parte, né, das empresas aqui de São José do Cedro. Essa questão da sustentabilidade, pessoal, é muito, muito séria. Por quê? Porque não consegue esse desenvolvimento econômico quando, por exemplo, há uma concentração de renda muito forte. Países que têm uma maior distribuição de renda, elas se desenvolvem economicamente de uma maneira muito mais fácil e muito mais rápida. Por quê? Porque os elos, né, que desenvolvem a economia, os elos que desenvolvem políticas públicas de desenvolvimento para os empresários, estão fortalecidos e fazem a sua parte. O SEBRAE, junto com o governo federal, criou a maior política pública de desenvolvimento dos últimos anos no Brasil. Foram criados mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. É uma pena, eu pensei em trazer a quantidade de microempreendedores individuais aqui de São José do Cedro, mas com certeza devem ser próximos de 700. Posso estar errando talvez por 100 a mais ou a menos, não sei, mas devem estar muito próximos dos 700. São 700 pessoas que trabalhavam totalmente na informalidade. Essas pessoas hoje têm condições de pegar um financiamento no banco, de desenvolver a sua empresa, participar do processo de licitação. Elas têm uma empresa. Antes, eles eram autônomos. Só pegavam a nota na prefeitura, destacavam para o cliente, pagavam imposto, enfim. Não tinham vida econômica. Então, esse elo, ele precisa ser construído. Com o quê? Com políticas públicas como as quais nós estamos lançando hoje, na noite de hoje. E se nós temos desenvolvimento econômico, o que nós ganhamos com isso? No fundo, o grande objetivo é o bem-estar da população, nível de consumo, todos consomem, o índice de desenvolvimento humano do município aumenta, a qualidade de vida melhora, né? Taxa de desemprego diminui e o analfabetismo, consequentemente, também diminui. E aí nós podemos passar a noite aqui falando das vantagens de se ter um bom desenvolvimento econômico no município. Essa questão do desenvolvimento econômico, pessoal, ela mexe com a nossa vida. E, invariavelmente, em muitos casos, nós não damos a importância que nós deveríamos ter. Eu vou dar um exemplo prático de uma situação dessa. Há poucos dias eu estive com um prefeito aqui na região e perguntei para ele: prefeito, quanto o senhor investe na agricultura por ano? Ah, tanto. E quanto é o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? É tanto. E qual é a participação da agricultura no movimento econômico e qual é a participação da indústria e comércio? Serviço. Já estava 40 por 60. Que nós sabemos que aqui na região todos os municípios são agrícolas. Tá? Ora, se nós não investirmos numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico para criar políticas públicas para desenvolver a micro e a pequena empresa, como é que nós vamos ter resultado? Então a maior parte dos municípios aqui na região investe muito na agricultura, que corresponde, lógico, ela responde rapidamente, até porque foi a nossa base. Agora nós precisamos pensar o desenvolvimento econômico dos nossos municípios. E aí, mais uma vez, Plínio, parabéns. Porque aqui nós estamos começando um trabalho, né, e nós haveremos de fazer o melhor trabalho possível para que esse desenvolvimento econômico realmente, né, aconteça aqui, através do desenvolvimento da cultura empreendedora e do desenvolvimento de apoio à micro e à pequena empresa. Agora nós vamos diretamente ao que nós trabalharemos aqui em São José do Cedro. Esse programa, chamado Cidade Empreendedora, ele tem 3 níveis. O prefeito do Plínio, ele comprou, na parceria com o SEBRAE, o mais completo, que são 34 soluções. Então nós trabalharemos os atores do desenvolvimento no município, a desburocratização, a sala do empreendedor, compras governamentais, um programa aqui que eu vi, a secretária de Educação está aqui, muitos professores, estamos fazendo num colégio, estamos investindo aqui no futuro de São José do Cedro, não tenho nenhum problema em dizer isso, porque esse programa aqui, Jovens Empreendedores Primeiros Passos e o Crescendo Empreendendo, trabalhará exatamente o quê? O futuro empreendedor do município de São José do Cedro. E aí eu quero fazer uma pergunta. A
Há poucos dias me mandaram no WhatsApp um videozinho do presidente da John Deere, falando, talvez alguns daqui receberam. E ele dizia o seguinte, olha, nós somos farinha de outro saco. Nós não somos farinha do mesmo saco do jornal da noite que vem com aquele noticiário. A nossa farinha é outra. Né? E eu quero dizer que aqui, hoje, nós estamos trabalhando e precisamos trabalhar e precisamos formar essa farinha do outro saco. Que são o quê? Os empreendedores. Porque se nós não tivermos pessoas que empreendam, que montem negócios, que assumam riscos, que corram riscos e que saibam, né, como fazer isso, nós não temos quem vai pagar imposto. Nós não teremos pessoas que vão pagar imposto. E se nós não temos pessoas que vão pagar imposto, a pergunta que vem é a seguinte, de que forma, né, o governo, de que forma o poder público vai se sustentar? Não se sustenta. Só vem de uma forma, com pessoas correndo risco. Aí o Schoff e tantos outros que eu percebo aqui, que eu noto aqui, né, o irmão, outro Schoff, quer dizer, pessoas que colocaram negócios, assumiram riscos altos e baixos, né, tem diversos empresários aqui, mas é só dessa forma para nós desenvolver o país, né, criar empreendedores. E é isso que nós faremos no dia de hoje aqui em São José do Cedro. Números, né, município em números, faremos um levantamento dos números aqui de São José do Cedro. Doutor Sérgio, eu estou meio... Isso aqui, pessoal, é uma coisa fantástica que vai ser trabalhada. Levantamento de oportunidades. Aqui é o planejamento estratégico municipal. Esse aqui é o gestão estratégica. E, finalmente, nós teremos o plano de desenvolvimento econômico municipal. Aqui eu vou passar todos eles, mas eu não vou cansá-los. Nós vamos dar uma rápida noção do que cada um vai trabalhar, não é? E no final nós teremos então a construção de um plano de desenvolvimento econômico para o município de São José do Cedro. Atores do desenvolvimento. Ora, nós temos que trabalhar os protagonistas do desenvolvimento. Quem são os protagonistas do desenvolvimento? Prefeito municipal, secretário municipal, o agente de desenvolvimento que nós vamos criar a figura aqui em São José do Cedro. Para quê? Para justamente construir junto com as lideranças empresariais, com as lideranças públicas, aquele elo que eu falava, isso sob o foco do SEBRAE. E aí nós temos Senai, temos Senac, temos tantos outros parceiros que entrarão nessa construção. Elaboração de projetos, para captação de recursos, uma questão muito importante, e o posicionamento estratégico em mídias. Pessoal, eu sempre faço uma pergunta para os prefeitos dos municípios onde eu atendo. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, e eu vou fazer para vocês aqui. Se eu, como pessoa física, quiser abrir uma empresa, quem eu procuro? Quem eu procuro? O contador. A maioria das vezes o contador. Então nós vamos criar uma sala do empreendedor, que para aqueles que já são mais antigos, como eu, nós já criamos, e o Schoffen sabe, muitos outros aqui participaram, da inauguração do Balcão SEBRAE. A inauguração do Balcão SEBRAE foi feita em 1998, aqui em São José do Cedro, com a presença, inclusive, do presidente do Conselho do SEBRAE na época, o Gelson Merizio. Fizemos aqui uma inauguração interessante, e nós voltamos agora a atender com a sala do empreendedor e com o agente de desenvolvimento. Desburocratização. Há poucos dias veio uma pessoa lá em São Miguel e queria abrir uma empresa. Eu fui na prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Miguel é meu amigo. Aí eu perguntei, Renato, é Renato Romancini o nome dele, eu disse, Renato, vamos atender essa pessoa aqui rapidamente. E ele quer abrir logo o negócio dele, que vai ser comida para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, enfim, aquela farinha do pão, enfim. Aí eu fui lá, o Renato disse, não, já vamos descer lá e vamos falar com a moça que está na entrada da prefeitura, que ela vai te dizer o que precisa fazer para abrir. Aí chegamos lá, a menina que atende, ela deu uma folha assim, com uma série de coisas que a pessoa tinha que fazer. Aí o rapazinho que estava abrindo o negócio, ele perguntou, quantos dias vai levar para mim fazer isso aqui? Ela disse, olha, se tudo der certo,
Se tudo der certo, se tudo correr bem, 80 dias, se tu não tiver nenhum problema com vigilância sanitária e corpo de bombeiros. 80. A Cici, que é de São José do Cedro, é filha de São José do Cedro, ela trabalhou um projeto com nós, chamado, dentro do DET, que trabalhava justamente a questão do agente de desenvolvimento. Hoje, São Miguel do Oeste, a pessoa leva 5 dias para abrir uma empresa. 5 dias. O que nós queremos fazer aqui também é agilizar, é acelerar a abertura de empresas, não é? Justamente buscando o quê? A desburocratização, a facilitação para o empresário. Sala do empreendedor, conforme eu falei, e aí nós vamos trabalhar muito consultorias, encontros regionais, a hora do conhecimento, pacote de comunicação, e aqui, no meu ponto de vista, a questão mais importante, apoio aos empreendedores através de consultoria especializada Sebrae. Aqui no Cedro, tem uma fábrica que nós, o Dr. Zigueli conhece, o Dr. Sérgio conhece, porque já visitaram no passado. Tem uma fábrica que nós prestamos uma consultoria no chão de fábrica da fábrica de móveis. Essa empresa, ela fazia, quando nós fizemos o diagnóstico, 40 beliches por dia. E ela tinha uma capacidade de fazer 120 beliches por dia. Fizemos a consultoria, essa empresa atingiu 120, não, nunca atingiu 120, atingiu 108. Do total da capacidade, ela nunca conseguiu tirar toda a capacidade. Só que isso, pessoal, é lucro. Isso é produtividade. Isso é o que é sustentável. Isso é o que é fazer uma empresa perpetuar. Aqui em Anchieta, e aí eu vou dar o nome, daqui do Cedro eu não vou dar o nome, mas de Anchieta eu vou dar o nome. Parpinelli Móveis. Ele exportava. Ele exporta ainda para a Inglaterra, para a Alemanha, enfim, para a Europa. Ele produzia 2 containers por semana de um negócio que, se vocês enxergarem, vocês vão ficar até pensando como é que alguém compra aquilo, mas compram. Né? E compram de container. Depois da intervenção via Sebrae-Tech, nós fizemos 4 containers e meio. Essa empresa só continua exportando, e o Luiz Parpinelli, daqui de Anchieta, só continua exportando, e na época do câmbio em dificuldade, ele só exportou por quê? Porque ele aumentou a produtividade. Senão, não consegue. Então, nós vamos levar essa consultoria, Plínio, porque o prefeito me cobrou. Udo, nós precisamos fazer alguma coisa para o setor imobiliário. Então, nós vamos levar essas consultorias para as indústrias imobiliárias, porque elas têm essa necessidade de ganhar produtividade. Senão, não sobrevivem. Porque, pessoal, não tem mais mágica. A única forma de se conseguir competir é melhorar da porteira para dentro. Porque da porteira para fora, a guerra está grande. Compras governamentais. Nós vamos fazer um chamado para que as empresas sejam capacitadas a vender para o poder público. Quando a gente fala em poder público, é poder participar de uma licitação e também explicar quais são as modalidades de licitação, explicar para a micro e a pequena empresa, para o dono da micro e da pequena empresa, como é que faz para participar, como é que faz para vender para o poder público. Né? Por quê? Porque é uma fonte, né, de prospectar mercado, vender para a Prefeitura Municipal, para a Celesc, vender, enfim, para diversos órgãos públicos que têm condições de comprar o produto das nossas micro e pequenas empresas. JEP, isso aqui é um projeto revolucionador. Eu participei em São Miguel, o ano passado nós fizemos uma feira, reunimos 6.000 pessoas na feira. Esse JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, ele trabalha com os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Os alunos, eles são, inicialmente, o projeto tem uma consultora que capacita a professora. E a professora capacita o aluno. E o aluno começa a trabalhar a cultura empreendedora. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho de 17 anos de idade. Ele quer fazer engenharia. Ele é colega, tem um colega, o pessoal trabalha, enfim, no órgão público, e eu conversando com a mãe desse colega, ele
ela disse, olha, eu estou muito triste com meu filho. Eu perguntei, mas por quê? Ela disse, não, eu queria tanto que ele fizesse medicina. E ele vai querer fazer engenharia também. É uma tristeza isso. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque como médico, o sujeito faz medicina, se forma, já começa a trabalhar com 20 mil reais por mês. E do jeito que está a engenharia, está complicado, né? Porque não está fácil de conseguir se colocar no mercado. Gente, olha em que situação nós estamos chegando no Brasil. Né? Engenheiro é a nata do desenvolvimento. Então é o seguinte, ó, nós precisamos colocar no jovem, né, a cultura do empreendedorismo, a cultura de querer empreender. Agora, lógico, nós precisamos preparar as pessoas para empreenderem. O que o GEP faz é começar a preparar, a dar uma ideia, a ele ter uma noção do que é o mercado de empreendedorismo. Né? Eu tenho colegas, sabe, essa história até vou contar, porque o Plínio conhece ele. Eu comecei um negócio numa garagem aos 13 anos de idade. E um sujeito que tu conhece, ele se deu muito melhor que eu. Um sujeito que você conhece, que é o Oliveira, ele começou com 17 anos de idade numa construtora. Começou carregando pedra. Eu vi como é que começou o Leno. Você conhece o Leno. Hoje, o Leno tem uma empresa que está entre as 100 maiores construtoras do Brasil. Um rapaz que aos 17 anos começou a empreender, né? E começou a se desenvolver, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e hoje é um empreendedor de sucesso. Assim nós poderíamos dar N exemplos aqui. Então vejam, nós podemos trabalhar a cultura do empreendedorismo no jovem. Talvez quantos Lenos nós não podemos criar aqui na região, né? Quantos empreendedores nós não podemos criar. E esse é o objetivo do GEP, então, levar essa cultura empreendedora para os jovens do ensino fundamental. Temos também um projeto chamado Crescendo e Empreendendo. Esse projeto aqui, ele leva o empreendedorismo para os alunos do ensino médio. Nesse projeto aqui, ele também trabalha com crianças, como chama isso, Cici? Crianças de risco. Nós temos uma pessoa aqui em São Miguel, onde nós fizemos esse projeto Crescendo e Empreendendo, e o pessoal do Datafolha teve fazendo uma visita ao nosso projeto, que foi feito com crianças, como chama de novo isso? Adolescentes de risco. O rapaz que está tocando esse projeto para nós aqui em São Miguel, ele é um ex-apenado. Ele foi preso, né, pego com maconha e foi para a cadeia. E esse rapaz saiu da cadeia e nós criamos esse projeto Crescendo e Empreendendo para atender jovens de situação de risco. Ele está como é que é o nome do prêmio que ele está participando? O Inovare. O Inovare. O pessoal do Datafolha já esteve aqui, fez um levantamento e ele vai ser provavelmente premiado pelo Prêmio Inovare em função do trabalho que nós fizemos com o Crescendo e Empreendendo com esses jovens. Criamos uma oficina, o Senai entrou, conseguimos com empresários máquinas, equipamentos e estamos construindo futuros empreendedores que seriam bandidos, pessoal, aqui em São Miguel. Em Maravilha, que nós fizemos o mesmo lançamento do projeto aqui, ele foi lá e falou sobre o resultado. Município em números. Que nós faremos um levantamento, porque se a gente não sabe quem nós somos, se nós não sabemos, não é, o que nós temos, como é que nós vamos falar em desenvolvimento? Então nós temos que ter, não é, um levantamento completo sobre os números nos diversos setores, nos diversos segmentos do município de São José do Cedro. E aqui está uma coisa fantástica, que é o levantamento de oportunidades. Eu também vou dar dois exemplos aqui. Ó. O primeiro aqui eu não consigo ler, mas como eu dei uma lida antes, eu sei do que eu vou estar falando. A primeira coluna aqui, ela fala na questão do desenvolvimento, no levantamento do que nós temos de natural. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Aqui em Guaraciaba, faleceu há poucos dias, o prefeito conhece, o Dinari.
o Dinart Folkweis. Ele montou, há alguns anos atrás, perto de Barra Bonita, um camping. Fez lá um furo, achou água e montou um camping. Muito bem. Começou a desenvolver a atividade dele, se cansou um pouco com o negócio de camping, e um dia ele pegou e foi fazer uma avaliação daquela água. E chegaram à conclusão que aquela água não era tão boa para camping, mas ela era uma excepcional água para beber. Inclusive tinham algumas propriedades na água que eram inclusive curativas. Dali surgiu a Danferrand, hoje referência na região. São João do Oeste. São João do Oeste, o prefeito, acho que o Pina era prefeito na época, o seu Bracht, Hugo Bracht, também fizeram um poço artesiano, buscaram água, uma profundidade louca, e quiseram trazer essa água para o povo beber. Quando chegaram na água, fizeram uma avaliação da água e tiveram a maior decepção no mundo deles. Por quê? Porque a água não era boa para beber. Só que a água era medicinal, não para beber, mas era para o corpo. Hoje está lá, é o Termas, que vem gente da Argentina, vem gente do Paraguai, vem gente, enfim, da Bolívia, eu vejo placas, não é? E estão explorando ela. Em termos de turismo, o Rony que trabalha aqui, que nós estamos fazendo uma rota turística, é a nossa alavanca na região. Como é que foi descoberto? Por acaso. Tinha um objetivo e foi usado para o outro. Então, vamos fazer um levantamento aqui. Quais são, né? Quais são qual é o nosso patrimônio natural que nós podemos aproveitar para empreender? Não é? A outra questão aqui, análise. Serginho, dá uma lida para mim aqui. Do local. A outra aqui é a análise do capital intelectual e aqui a análise do vazio econômico. Aqui na questão do local, já conversamos aqui com o Plínio. E eu acho que essa é uma ferramenta, Plínio, excepcional. Vamos tentar construir um condomínio empresarial, uma incubadora. Para quem? Para aqueles microempreendedores individuais, que eu falei antes, que são jovens, têm ideia, têm vontade, mas muitas vezes não têm local para começar o negócio. Por que é que nós não podemos criar um condomínio empresarial, uma espécie de uma incubadora, e dar oportunidade para a pessoa começar o negócio dela, mas não de uma maneira sem criar a oportunidade, de uma forma preparada. Aí vem Prefeitura Municipal, vem Sebrae, vem Senai, vem Senac, vem entidades tecnológicas, vem o Sebrae Tech, onde é que nós colocamos um consultor especialista para ajudar esse sujeito a saber fazer bem o que ele está querendo se propor a desenvolver. Isso são características, né, e políticas públicas que nós podemos desenvolver em qualquer município. Então, vamos, né, prefeito, buscar construir essa ideia. Eu já desenvolvi aqui, até eu trouxe aqui um pequeno projeto já para nós desenvolvermos, e vamos buscar essa construção aqui em São José do Cedro. Análise do capital intelectual. Aqui nós podemos trabalhar de diversas formas. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, e eu vou olhar de novo para o Plínio, porque o Plínio foi prefeito na época. Nós fizemos um projeto chamado Proder, em 97, em Itapiranga. E uma pessoa que participava das reuniões pegou e levantou o dedo e disse: mas por que nós não criamos uma faculdade aqui em Itapiranga? Até eu fiquei pensando assim, eu pensei, gente do céu, esse cara está meio louco. De um lado é rio, que traz o pessoal do Rio Grande do Sul. E o pessoal vem de balsa, não tem ponte. Do outro lado, nós temos a Argentina, o Rio Peperi. E aqui nessa região, quem estava se criando na época era a UNOESC. Eu não falei nada porque a gente tem como missão incentivar as pessoas, mas eu fiquei pensando, essa ideia aí é uma ideia sem nenhum cabimento. Isso não vai funcionar. E essa pessoa, 2 anos depois, que é o Kummer,
Tarcísio Kummer me ligou e disse: Hugo, me faz um projeto. Me faz um projeto. Faz um projeto que eu vou colocar essa faculdade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui levar o projeto e eu dei um parecer positivo para ele pegar um financiamento do Banco do Brasil. Ele pegou o financiamento. Ele colocou a faculdade. Hoje, vocês conhecem, é a FAI. A FAI Faculdades tem mais de 5 mil alunos. O primeiro curso de medicina veterinária aqui da região foi a FAI. Engenharia civil foi a FAI. Não é? Agronomia não, porque eu acho que a agronomia até tem um campus aqui em Cedro, que é a extensão de São Miguel. Mas está aqui uma ideia, uma pessoa. Hoje, essa faculdade é referência. Tanto é que nós credenciamos o Instituto FAI para poder trabalhar consultorias tecnológicas via Sebrae-Tec, que nós temos um orçamento bem interessante todo ano para apoiar as micro e as pequenas empresas. Pessoal, eu falei isso em maravilha, eu vou falar aqui. Só não desenvolve tecnologicamente o seu negócio quem não quiser. O Sebrae tem um projeto que paga até 70% da consultoria tecnológica para levar tecnologia, aproximar a tecnologia da micro e da pequena empresa. E os meus diretores estão aqui. Nós, em muitos casos, temos dificuldade de, eu vou falar uma palavra forte, de gastar o dinheiro. De gastar o dinheiro. De levar a tecnologia para a micro e a pequena empresa. Então, eu já estou dando a dica. Nos procurem, né? Essa tecnologia que foi feita aqui na Casper, na Ingrid, a Ingrid está aqui não, que é a indústria que eu dei ao seu exemplo, foi via Sebrae-Tec. Essa consultoria que foi feita aqui nessa empresa aqui, foi feita, do Parque Nélio, foi feita via Sebrae-Tec. Né? Então, capital intelectual, nós precisamos investir em conhecimento. Eu vou dar um outro exemplo, aqui mais chulé, né? Mais simples, de uma pessoa que também acabou investindo. Eu tenho um parente meu aqui no Rio Grande do Sul e ele pegou uma empresa. Primeiro ele casou com uma mulher rica. E o sogro dele, quando ele estava entrando na igreja, pegou no braço dele porque ele era meio, não gostava tanto de trabalhar. O sogro dele pegou no braço dele e disse: olha, Gilson, tu vai fazer um favor para mim, porque eu vou morrer daqui uns dias, né, daqui um tempo, já estava velho. Tu vai ensinar esses meus netos a trabalhar, pelo amor de Deus. E o Gilson, ele era, enfim, trabalhava em outras coisas, não dava certo. E o velho pegou e levou ele nas máquinas, porque eles tinham grandes propriedades de terra, levava em cima das máquinas e ele, como ele não sabia fazer muita coisa, ele colocava em cima da máquina para dar peso. Né? Então ele puxava o trator e o genro ia em cima para dar peso. Muito bem. Só que esse cidadão, ele não sabia o que fazer, aí o sogro colocou ele para demonstrar as máquinas no campo. Bom, pessoal, resumindo a história. Esse cidadão, hoje, ele tem, o ano de 2013, eles faturaram 2 bilhões. O que eles fizeram? E o sujeito não tem o primeiro grau. Por isso que eu estou falando que capital intelectual muitas vezes não tem a ver com conhecimento, tem a ver com mente aberta. Eles têm uma empresa que a John Deere ofereceu 60 milhões, que era a Stara e a Sfil. Muitos devem conhecer. A Stara de Não Me Toque e a Sfil de Ibirubá. Fizeram uma parceria para buscar tecnologia. Bom, resumindo a história. Ele disse: nós não vamos vender essa empresa, nós vamos atrás de tecnologia, vamos buscar tecnologia, eu não conheço tecnologia, mas nós vamos comprar uma fábrica que faz aqueles, como é que é, aquela máquina que passa veneno na lavoura. Oi? Pulverizador. Compraram a fábrica, buscaram tecnologia. Hoje, essa empresa tem 200 engenheiros, comandado por um sujeito que não tem o primeiro grau, mas abriu a cabeça, não é? À medida que foi desenvolvendo, não é? A sua capacidade empreendedora. Por isso, e só por isso eu estou dando exemplo, que muitas vezes não é questão de você estudar, mas de buscar estudar no sentido formal, mas buscar o Empretec do Sebrae, buscar cursos do Sebrae de curta duração,
buscar Senai, buscar entidades tecnológicas para levar a tecnologia para dentro do seu negócio. Então, pessoal, está aqui o Sebrae, para levar justamente esse tipo de informação. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, gente, nós fizemos aqui há pouco tempo, ainda nos vazios econômicos, levantamento de oportunidade. Nós fizemos há um tempo atrás um projeto chamado Complementaridade Setorial do setor metal mecânico. O que é isso? Nós temos uma série de fábricas aqui na indústria moveleira e na indústria madeireira. Por que é que nós não podemos criar aqui na região competência para levar para essas fábricas do setor moveleiro máquinas, equipamentos, serviços que complementem o setor moveleiro? Planejamento estratégico municipal. Aqui é muito importante que toda a administração participe. Por quê? Porque nós faremos um estudo dos setores estratégicos e dos setores de suporte. Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo aqui na região um projeto na área do turismo. Ora, para que nós desenvolvemos o setor de turismo, nós precisamos do quê? Infraestrutura, educação, energia elétrica. Então, nós desenvolveremos projetos que contemplem os diversos suportes que nós precisaremos ter para desenvolver os setores econômicos, cada um dentro da sua especificidade. Por exemplo, o setor de confecção, setor de móveis e madeira, setor metal mecânico, setor de alimentação. E nós também estaremos colocando à disposição uma ferramenta que o Sebrae trabalha já há muitos anos, que é o GEOR, Gestão Estratégica Orientada para Resultados, onde o prefeito terá na sua mesa, e os secretários também, o acompanhamento de todos os projetos que foram construídos em parceria no plano de desenvolvimento econômico que vem adiante com o setor produtivo e também com a administração pública municipal. Então aqui está justamente o plano de desenvolvimento econômico. Esse planejamento aqui, ele é mais afeito para a administração pública, para a prefeitura. E esse outro, e também terá a ferramenta, o GEOR, para acompanhamento. E esse projeto, o Plano de Desenvolvimento Econômico, ele vai ser construído com a comunidade. De que forma? Aproveitando o levantamento de oportunidades, o município em números, tudo aquilo que foi feito anteriormente, conforme eu expliquei. E, finalmente, nós construiremos, então, projetos de curto, médio e longo prazo, para que o município tenha uma visão de curto, médio e longo prazo. Geralmente, o que acontece? A micro e a pequena empresa, os donos de negócio, eles estão preocupados com a gestão do seu negócio no dia a dia. A prefeitura com os 4 anos. As entidades empresariais, geralmente afeitas, tendo um contexto dos 2 anos ou do 1 ano que o presidente da entidade gerencia, ou enfim, tem a administração dele. Mas não se tem uma visão de médio e longo prazo. E nessa construção é que saem as grandes ideias. Como, por exemplo, aquela ideia da FAI de Itapiranga, que hoje é uma faculdade reconhecida em toda a nossa região. Essa é a equipe que vai coordenar o projeto em São José do Cedro, começando pelo gerente, o Fábio, pelo Diego, pelo Edgar, Mariana, aqui é a Tatiana, me ajuda ali, Sérgio? Everton. Aqui é a equipe que vai coordenar aqui na nossa região, Bernardo é o gestor do projeto, e aqui vocês terão, como articuladora, a Cici, que é já filha do município de São José do Cedro. Ainda teremos o Freitas, aqui Sérgio me ajuda que eu não... O Alexandre, Sueli, Rafaela, Luciana, enfim, são aqui,
O rapaz aqui ele trabalhou com nós há poucos dias no GEOR de São Miguel. A Hoffman, a Maria Goretti, a Beatriz aqui de Chapecó, o Marcos Bedin, né, que está aqui conosco, acompanhando o projeto hoje. Então serão 7 funcionários e mais 15 credenciados, totalizando 22 profissionais que estarão durante esse próximo ano e meio dando suporte para o nosso projeto. Aqui são eventos regionais que todos que participarão, né, farão parte desses eventos que nós faremos na região. Um cronograma de execução e a fase da implantação. Primeiro foi feito uma primeira reunião, que se chama Kick-Off Meeting, diagnóstico situacional, como é que está escrito aí? Cronograma, e redunda com o evento de hoje, que é justamente o lançamento do projeto Cidade Empreendedora. E agora, o que nós faremos então, é justamente lançar o projeto. Considero então disseminada a informação para que todos saibam o que é que nós faremos aqui em São José do Cedro. E, para finalizar, quero mais uma vez agradecer enormemente ao prefeito, ao Plínio, pela parceria, pela confiança, Plínio. E nós faremos de tudo do lado de cá para não decepcioná-los, muito pelo contrário, nós faremos de tudo para que esse projeto seja um sucesso total. Quero agradecer aqui a Joana, que foram diversos contatos feitos com a secretária Joana, que era a secretária de Planejamento, e agradecer especialmente a essa valorosa comunidade de São José do Cedro, aos empresários, funcionários públicos, empreendedores, futuros empreendedores. Nós estaremos com uma sala do empreendedor montada aqui na prefeitura, e esperamos que as pessoas nos procurem para que algumas daquelas ideias, daquelas situações que eu dei aqui como exemplo, a gente possa desenvolver com a comunidade aqui de São José do Cedro. Da parte técnica do trabalho, nós consideramos então apresentado e lançado o programa Cidade Empreendedora aqui no município de São José do Cedro, o que já de antemão nós nos comprometemos e esperamos que todos se engajem conosco para que nós façamos o melhor programa Cidade Empreendedora do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado à diretoria por mais uma vez ter vindo até São Miguel, até São José do Cedro, até a nossa regional, e mais uma vez ao prefeito Plínio, muito obrigado, e um agradecimento especial aí pela confiança que teve no Sebrae. Muito obrigado. Destacamos a presença dos vereadores Clóvis Scalco e o senhor Cláudio Arcídio Varca. Convidamos nesse momento para fazermos da palavra o senhor Carlos Guilherme Zigueri, diretor superintendente do Sebrae Santa Catarina. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o meu prezado amigo e eficiente prefeito Plínio de Castro, que nos honra aqui com a sua presença. Cumprimentar os meus companheiros diretores do Sebrae, Dr. Sérgio Cardoso e Udo, que explicou de forma eficiente e brilhante aqui a nossa ação. E cumprimentar, enfim, todas as senhoras e senhores que aqui compareceram na noite de quinta-feira, quando muitos já estavam indo para suas residências, usufruindo do seu descanso merecido, se dispõem aqui a vir nos ouvir. Eu vou ser muito breve, mas vou me permitir apenas tecer algumas considerações. Santa Catarina tem pouco mais de 1% do território nacional. E somos pouco mais de 6 milhões de catarinenses. Ou seja, nós somos um estado pequeno e com poucas pessoas que habitam esse estado de Santa Catarina. Mas nós somos, ora, o quinto, ora, o sexto maior agente econômico do Brasil. Essa pujança econômica que vive Santa Catarina, ele é fruto basicamente dos seus empreendedores e dos seus empresários, fundamentalmente de pequeno porte.
Mais de 99% das empresas catarinenses são empresas de pequeno porte. O que, aliás, é uma democracia econômica salutar. Porque é na pequena empresa onde as relações estão mais fortes. Ela, muitas vezes, ela tem muita dificuldade em demitir as pessoas, o que é muito bom, porque as suas relações são familiares. Então, ela tem um tecido social orgânico, forte, tem uma pujança econômica muito expressiva, e nós precisamos cada vez mais sedimentar essa cultura empreendedora. Nós temos uma característica que difere das outras regiões. A nossa maior cidade, que é Joinville, não é a capital do estado, contrariando uma lógica nacional. Nós temos um processo de desconcentração econômica. Nós temos o setor de metal mecânico, setor agroindustrial, setor de turismo, setor mecânico, setor cerâmico, setor pesqueiro. Então nós temos uma série de setores que fazem com que, efetivamente, quando um determinado setor econômico não vai muito bem e o outro vai bem, isso equilibra economicamente o Estado. E nós temos uma desconcentração étnica. Nós temos alemães, temos italianos, temos holandeses, temos poloneses, temos japoneses, temos açorianos. Então esse modelo, que é um modelo singular e que faz de nós diferentes e melhores na sua grande maioria, nós precisamos cada vez consolidar e ampliar essa estrutura econômica que nós estamos calcando. E o que tem a ver isso com essa ação que nós estamos fazendo hoje? Nós temos um compromisso que é legar às futuras gerações um Estado melhor do que nós recebemos. Eu quero cumprimentar o prefeito, porque essa ação administrativa sua, ela vai ao encontro dessa nossa perspectiva de legarmos às futuras gerações um Estado melhor que nós recebemos. E o número expressivo de pessoas que aqui vêm, certamente vai ao encontro da certeza que nós temos que nós estamos fazendo o melhor. Por parte do SEBRAE, eu posso assegurar às senhoras e senhores que estão aqui de que não tem primeiro e segundo mundo. O que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos em todas as regiões, a começar por Florianópolis, que foi segunda ou terça-feira, né, Sérgio? Assinado e lançado um evento similar a esse. Ou seja, são consultores altamente preparados, pessoas qualificadas e, fundamentalmente, a comunidade querendo estar junto nesse processo. O SEBRAE, ele tem projetos que deram muito certo e outros talvez não deram tão certo. E há uma constatação absoluta naqueles que deram certo e naqueles que não deram tão certo. Onde as pessoas, onde os cidadãos, onde a comunidade interagiu, participou, esteve junto, prosperou. Porque, fundamentalmente, onde há uma vontade, ali é um caminho. Nós temos a certeza de que essa comunidade pujante, expressiva economicamente, intelectualmente bem formada, uma cultura do trabalho, de empreender, de acordar cedo e dormitar, nós teremos aqui um dos exemplos desse projeto. Para num curto espaço de tempo, um pouco mais de 1 ano e meio, né, nós vamos aqui apresentar os resultados e quero parabenizar mais uma vez o senhor que teve essa visão, né, de pensar além do amanhã, né, e proporcionar às pessoas que estão aqui, né, um projeto que ele será vanguarda em Santa Catarina e no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos juntos, calcando um futuro melhor para as pessoas e para os cidadãos catarinenses. Muito obrigado e temos toda ainda uma longa jornada de trabalho pela frente. Boa noite. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Plínio de Castro Silva para fazer uso da palavra. Serei extremamente econômico nas palavras, vou seguir o exemplo do Udo, porque até porque precisamos fazer uma torcida violenta para o Grêmio logo após, né? Já está ganhando de 1 a 0. Eu quero cumprimentar o doutor Guilherme Zigueri, diretor superintendente do SEBRAE do Estado de Santa Catarina, da mesma forma o doutor Sérgio Cardoso,
diretor administrativo do SEBRAE do Estado de Santa Catarina, que nos acolheu também, juntamente com a